E aí, mundo, como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje é de indicações cruzadas. Se você gosta de um livro, provavelmente vai gostar do outro que eu vou indicar. Vou te recomendar um livro baseado em outro, então se você gosta de um, vai gostar do outro. Se você gosta do outro, vai gostar do um. E como nós estamos no mês Orgulho Geek, né? Dia 4, dia do Star Wars, dia 25, dia da toalha do Mochileiro das Galáxias, nada mais justo do que trazer esse vídeo de um jeito diferente, de um jeito especial. Todo ano eu faço aqui pro canal um vídeo dedicado ao mês do Orgulho Nerd aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards da playlist com todos os vídeos sobre isso. E normalmente eu faço sobre livros de ficção científica, alguma coisa assim. Só que dessa vez eu decidi fazer sobre quadrinhos e mangás. Então eu vou falar um livro que, se você gosta dele, eu vou indicar um mangá ou um quadrinho que tem uma vibe parecida, que você provavelmente vai gostar também. Inclusive rolou até promoção na Amazon, né? Todo ano eles fazem a Semana Geek, com várias promoções e cupons especiais para livros de fantasia, ficção científica, mangá, livros geek, né? Então se você não quer perder quando tiver essas próximas promoções, essas próximas ofertas, já entra no grupo do Telegram, que eu sempre aviso quando tem cupom rolando pela Amazon. O link tá aqui na caixa de descrição, que é justamente por onde eu compro mangás, né? Quando tem promoção na Panini, ou mais especificamente na Amazon. E usando também um cashback, que aí uma porcentagem do valor que eu gasto volta pra mim. E depois que eu acumular R$20, eu consigo resgatar esse dinheiro pra minha conta do banco. Nunca compro nada de nada sem usar o cashback, e a plataforma que eu uso para cashbacks é o Cuponomia, que eu já falei aqui pra vocês algumas vezes. Que além de dar cashback, eles também mostram todos os cupons que tem disponível, né, em cada loja que você procurar. Essa plataforma ainda tem um bônus de que assim que você se cadastra nela, você já ganha R$5, você já começa com R$5. O link pra vocês saberem mais e se cadastrar vai estar aqui na descrição também. Agora vamos começar com as indicações. Se você gosta daquele livro de ficção científica que te vicia, que tem um mistério por trás, sabe, tem um thriller, como por exemplo Recursão, você provavelmente vai gostar do mangá Erased. Em Recursão a gente tá tendo uma epidemia de memórias falsas. As pessoas estão lembrando de coisas que aparentemente nunca existiram, mas parece muito que existiram. E aí um policial vai começar a investigar esse caso e ele vai acabar conhecendo uma cientista que tá fazendo uma pesquisa, né, pra tentar armazenar a memória das pessoas que têm Alzheimer. Isso vai virar uma confusão, gente, vai virar uma bola de neve. E aqui em Erased a gente tem um protagonista que ele tem um poder de voltar um pouquinho no tempo. Quando acontece alguma catástrofe ali, um acidente, ele volta no tempo alguns minutinhos pra tentar mudar aquilo. Então, por exemplo, ele viu um acidente no trânsito, aí ele volta ali uns minutinhos antes de acontecer pra impedir. Só que aí vai acontecer uma confusão tão grande, gente. Vai ter uma coisa envolvendo assassinato e um serial killer, que ele vai tentar fazer esse lapso, né, temporal pra voltar um pouquinho e acaba voltando anos da vida dele. Ele volta para a infância para tentar impedir uma série de sequestros e assassinatos de criança que aconteceram quando ele estava na escola. É uma história que deixa a gente muito preso. A gente fica até o final tentando saber quem que é o criminoso, se ele vai conseguir impedir esses assassinatos, como que ele vai voltar pro presente. Esses dois livros têm essa mesma energia, assim, de uma afobação que a gente vai ler no desespero, com vários plot twists. Os dois têm personagens que vão tentar voltar no passado para consertar alguns erros, mas que isso pode gerar consequências catastróficas no futuro. Além de também ter várias reflexões, muita profundidade, muitos sentimentos dos personagens. Juro, são muito bons, os dois. Leiam. Se você gosta de um thriller psicológico, que você vai ficar tenso, vai ficar em dúvida o livro inteiro sem saber em quem confiar, e que tem a ver com maternidade e crianças problemáticas, por exemplo, em O Impulso, você provavelmente vai gostar desses dois quadrinhos aqui, Dente de Leite e Dora. O Impulso é o relato de uma mãe para contar um certo momento ali da vida dela e tentar explicar um acidente que aconteceu. O que acontece? Essa mãe, ela foi fruto de uma mãe ruim. Então, esse ciclo, nessa geração de mães disfuncionais, acabou fazendo com que ela não tivesse tanto uma vontade de ser mãe, que ela não imaginasse conseguir ser uma boa mãe, porque ela não aprendeu a ser uma boa mãe. Então, quando ela tem uma filha, ela acaba se sentindo meio distante, ela quer que a filha se torne uma boa pessoa, mas ela não sabe como ensinar isso pra filha, e ao mesmo tempo ela sente que a filha dela é meio maligna. Ela sente que tem alguma coisa errada com a filha dela, que a filha dela acaba fazendo coisas maldosas pra outras pessoas, mas ela não sabe como provar isso. Ela só fica nessa desconfiança. Então aqui a gente vai ter o relato dela. Ela é uma narradora não confiável, então a gente não sabe se ela é a certa ou se ela tá maluca e é a filha dela que é a certa. A cada momento a gente vai acreditando em alguém diferente. É um livro, assim,
que é muito profundo também, muito intenso, que vai mostrar os lados obscuros da maternidade. E aí eu trouxe aqui 2 quadrinhos nacionais que se relacionam com o impulso de maneiras diferentes. Aqui em Dente de Leite a gente tem uma mãe relembrando fatos da sua vida. Ela teve uma maternidade compulsória ali, sabe? Ela foi mãe porque era o papel da mulher, mas ela também é fruto de péssimos pais, né? Que teve uma relação muito conturbada. E isso acabou fazendo com que ela desenvolvesse vários problemas, assim, né? No pós-parto. É um livro que desromantiza a maternidade. Ele tem seu lado profundo, mas ao mesmo tempo também tem seu lado tenso, que a gente sente a todo momento que tem algo errado. Aqui se passa quando a protagonista já é idosa, né? Ela vive sozinha e ela tá enlouquecendo, ao mesmo tempo que ela tá relembrando do passado dela. E ela vai confundindo tudo, confundindo irmão com filho, pai com marido e confundindo todos os laços familiares que ela tem, até que chega o final, gente, que é uma grande quebra de expectativa. Tem um plot twist aqui que eu não estava esperando. Esse aqui se relaciona com o impulso, mas numa questão de reflexões sobre a maternidade e uma relação de uma mãe maluca com o seu filho. Já aqui é o oposto, é a criança que é maluca, vista pelos olhos dos demais, né? O livro já começa com uma investigação. O policial, ele tá conversando com a mãe da Dora, porque a Dora foi acusada de matar 15 pessoas. A Dora é uma menina super reclusa, assim, meio introvertida, ela sempre foi distante das outras crianças, mas a mãe dela fala que é só isso, ela só é tímida, ela só é diferente, ela só é especial, a mãe dela fica ali defendendo ela. Só que a mãe dela também é uma narradora não confiável. A gente não sabe se ela só tá defendendo, né, pra tirar da reta da própria filha, ou se a filha dela realmente não matou ninguém. E aí essa mãe vai mostrando como que era a vida dessa criança, né, desde que ela era bem mais novinha, quando ela nasceu, todas as coisas estranhas que foram acontecendo ao redor dela. A gente fica sempre nessa dúvida, será que ela é uma criança meio maligna ou não? E fala muito sobre essa dualidade do bem e do mal também, sobre você ter o bem e o mal dentro de você e você ter atitudes ruins apesar de você não ser uma pessoa má. É muito interessante. E ele se relaciona com o impulso mais nessa questão de você suspeitar de uma criança que ela é meio psicopata, mas você não sabe, ela é só uma criança. Esses 3 livros aqui vão deixar a gente tenso e duvidando de tudo até o final. Agora, se você gosta de livros de terror e mistério, que puxam para um lado mais absurdo, sabe, pro grotesco, que exploram coisas malucas, que você lê aquilo e fica, gente, como que o autor inventou isso aqui? Que droga que ele estava usando? Coisas nojentas, coisas pesadíssimas, mas que vão ter também uma crítica por trás, como por exemplo, os livros do Stephen King. Gente, o King, ele costuma trazer personagens reais em situações absurdas. Então tem, sei lá, um carro assassino, um alienígena que é uma formiga ou um palhaço que tem uma língua. É tudo bizarro, principalmente os finais do livro do King. Ele é maluco. Tem alguns livros dele que são mais psicológicos assim mesmo, mas ele sempre dá um jeito de inventar alguma coisa bizarra. E se você gosta dos livros do mestre do horror, claro que eu não posso deixar de te indicar o mestre do horror dos mangás, o Junji Ito. Gente, o Junji Ito, ele inventa cada coisa, sabe? As histórias dele são muito trash, sabe? São muito doidas. Você vai se surpreendendo com cada coisa louca que ele consegue inventar e consegue ser divertido ao mesmo tempo. O traço dele é impecável, é assustador. Esse cara é maluco, ele faz histórias com marionetes, com balões, com discos amaldiçoados. Nossa, são realmente coisas muito malucas. E aí eu trouxe pra comparar 2 livros de contos desses autores, né? Tripulação de Esqueletos, do King, porque aqui ele mostra suas várias facetas, né? Tem conto que vai mais pra terror, tem conto que vai mais pra fantasia, ficção científica, que vai mais pra uma coisa psicológica. Tem coisa que é invenção absurda, tem coisa que é mais profunda. E aqui do Junji Ito a gente tem Calafrios, que é uma coletânea com alguns dos contos que ele mais gosta. E tem vários contos muito bons aqui que eu gosto bastante. Eu acho que é ótimo pra conhecer a narrativa e a maluquice do autor. Se você gosta de fantasia, de magia e bruxaria, de um personagem que usa óculos, tem uma coruja de estimação e ele descobre que ele tem uma profecia, ele vai ser o maior mago de todos os tempos. Por exemplo, Harry Potter, você também vai gostar de Livros da Magia, do Neil Gaiman. Harry Potter acho que dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece, tem os filmes aí. Um menino que é órfão e ele descobre que ele é filho de bruxos, que ele tem poderes. O Harry vai aprender muitas coisas, vai fazer amizades, vai para essa escola de magia e bruxaria para aprender mais. E é um livro que vai muito além disso. São 7 livros ao todo, né? Cada livro esse universo vai se expandindo, vão sendo introduzidos mais coisas, mais problemas, mais plot twists, mais mortes. O que acontece é que esse personagem, ele tem essa profecia de que ele vai ser o maior bruxo. E aí ele vai ter que enfrentar o maior bruxo do mal. E Livros da Magia, do Neil Gaiman, é um quadrinho que veio antes de Harry Potter. E a gente percebe que tem um personagem bem similar, né, na aparência. É um menino ali que tá na adolescência, que chega algumas pessoas pra ele e fala assim: oiê, você acredita em magia? E eles contam que ele tá destinado a ser o maior mago de todos os tempos. E aí esse menino tem que decidir se ele vai aceitar a magia ou não. Se ele vai viver como um
comum. E ele vai aprendendo muitas coisas, ele vai sendo introduzido a vários aspectos da magia. É algo muito amplo, assim, essa questão fantástica na história. E se ele vai usar seus poderes pro bem ou pro mal. Porque não existe magia boa ou magia má. É o jeito que você usa a sua magia, né? Que vai ser de um jeito bom ou mal, que vai ter consequências boas ou más. É uma história bem legal e que tem o plus do autor não ser transfóbico. Apesar de eu gostar muito das histórias de Harry Potter e eu ter amado quando eu li, a gente não pode negar que é uma história que envelheceu como leite. Muitas coisas aqui nas histórias já são batidas, já são desnecessárias, já não são legais, principalmente quem? A autora. Então uma opção legal para se você gosta desse tipo de fantasia é os livros da magia. Se você gosta de livros de ficção histórica com personagens LGBTs, que tem todo um conflito interno, tem todas as questões de causas e consequências, muito por conta da época, no momento que eles nasceram, então tem toda essa reflexão. Em outra vida, em outro tempo, daria certo. Um livro sobre os sacrifícios que você tem que fazer pela pessoa que você gosta, como por exemplo, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então eu acho que você também vai gostar de Confins de um Sonho. Lembrando, gente, que não é o enredo dos livros que são parecidos, tá? É só a vibe que eles têm que é similar. Aqui em Evelyn Hugo, um livro que é favorito de muitas pessoas, inclusive meu, a gente tem a maior atriz dos anos 60, que se casou 7 vezes. E aí, quando ela já é bem velha, ela pede para uma jornalista escrever a autobiografia dela, e ela vai contando tintim por tintim sobre como foi a sua vida, todos os aspectos de ser atriz, tudo que ela teve que sacrificar, todas as dificuldades pelas quais ela passou, todo o machismo da época, e principalmente também toda a homofobia. A gente vai conhecer aqui quem foi o verdadeiro amor, apesar dela ter tido 7 maridos, qual foi a pessoa que ela amou de verdade. E aqui em Confins de um Sonho, a gente tem duas velhinhas que tiveram uma história de vida muito delicada. Elas vão conversando e vão se lembrando do passado e pensando em como a vida delas poderia ser diferente, o rumo que a vida delas teria tomado se elas tivessem nascido em outro tempo, em outra época, porque elas se conheceram ali em mais ou menos 1950 no Japão, um período pós-guerra, extremamente patriarcal, extremamente homofóbico, então as mulheres eram obrigadas assim a se casar com homens. Então a cada capítulo a gente vai voltando mais na vida delas. A gente começa quando elas são velhinhas, aí vai pra vida adulta e depois quando elas são jovens, e a cada capítulo a gente vê as decisões que elas foram tomando e como isso foi distanciando ou aproximando, como isso foi mudando as vidas delas aos poucos. As coisas que elas tiveram que fazer por conta das circunstâncias, né? E as consequências que isso gerou para a vida delas agora que elas já são senhorinhas. Eu gosto muito desses dois livros, são histórias muito bonitas. Agora um livro infanto-juvenil, que mistura fantasia com mistério, né? Se você gosta daquele livro com uma vibe de terror, só que sem dar medo, e que tem uma protagonista que o melhor amigo é um fantasma. Por exemplo, aqui, A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. É a mesma autora de A Vida Invisível de Ed La Rue. E se você gosta desse, você provavelmente vai gostar de O Fantasma de Enya. Aqui em Cidade dos Fantasmas, a gente tem essa menina que é pré-adolescente, que ela teve uma experiência de quase morte. E isso fez com que ela pudesse ver fantasmas. Então ela vê fantasmas por aí. Uma vibe o sexto sentido, eu vejo gente morta o tempo todo. E acontece que o melhor amigo dela é um fantasma que ajudou ela a escapar dessa experiência de quase morte. E desde então eles são inseparáveis ali. E os pais dela escrevem livros sobre experiências paranormais. Então ela tá sempre muito envolvida aí nessas questões de lugares mal assombrados, fantasmas. Eles vão fazer uma viagem para Edimburgo, na Escócia. Claro, procurar locais mal assombrados. Só que o que essa protagonista não sabe é que ela tá correndo perigo. Então vai ser um livro que vai ter uma atenção, né? Além do mistério, a gente tentar entender por que ela tem esse poder e se alguém mais tem esse poder e qual é a história desse melhor amigo dela, se ela vai conseguir se livrar desse perigo que ela tá correndo. E aqui no Fantasma de Enya, a Enya é uma garota que a família dela é russa, né? Ela veio para os Estados Unidos e ela tem vergonha dessa parte dela, né? Tentando sempre esconder esse fato por conta do bullying da escola. E aí um dia ela tá cabulando aula em um parque e acaba caindo em um poço. E dentro desse poço tem um cadáver, os ossos de uma garota que caiu lá muitos anos antes, eu acho que tipo 90 anos antes. E essa fantasma começa a conversar com ela. Essa fantasma dá um jeito de ficar com ela o tempo inteiro, né? Mesmo quando ela é resgatada ali do poço. E a Anya vai vendo que aos poucos tem sim vantagens em se ter uma melhor amiga fantasma. Ela pode te ajudar a colar na prova, pode te ajudar a saber das fofocas, até isso ir longe demais, né? Aqui também dessa misturada de fantasia com um mistério, gente, que eu não esperava. É uma reviravolta aqui que eu não imaginava que ia ter e deixou a história ainda mais interessante. A gente descobrir sobre o passado
passado dessa fantasma? Então esses dois livros aqui são esse terrorzinho bem divertido, bem interessante de ler, principalmente para quem é mais novo. Se você curte distopia, aquele livro que tem uma realidade assim, que as pessoas são vigiadas, as pessoas têm muitas regras, tem um sistema opressor, como por exemplo em 1984, mas em vários outros aí, acho que Fahrenheit 451, o Nós também. Se você gosta desse tipo de livro, você provavelmente vai gostar do quadrinho Está Tudo Bem. Cara, 1984 pra mim é a melhor distopia que eu já li. É um livro genial, é extremamente bem pensado. Aqui a gente tem o grande irmão que tá vigiando tudo o tempo inteiro. E o protagonista é meio que um funcionário público que trabalha produzindo notícias, na verdade falsificando notícias, pra ficar a favor do grande irmão. Só que assim, ele não faz ali porque ele quer, né? Ele faz porque ele é obrigado, porque ele é mandado. Até que ele começa, né, a perceber que algo de errado não está certo ali, né? Começa a perceber que aquilo tá bem estranho, bem mal contado. Que esse regime não parece muito certo, não. As pessoas não têm liberdade, as pessoas são vigiadas, elas não podem fazer o que querem, falar o que querem, pensar o que querem, elas só podem pensar, falar e agir de acordo com o que o governo quer e pensa pra elas. Só que você ir contra esse governo, ter só um leve pensamento contra esse governo, já é muito perigoso, porque a polícia do pensar vai atrás de você. E esse livro, ele tem muitas camadas, muitas camadas. Tem a minoria que está no controle, tem essas pessoas que são funcionárias públicas, né, que trabalham ali nos ministérios, tem os proletas, muita coisa acontece, tem um final torturante, um final que dá até uma gastura, e é simplesmente genial, genial. Juro, não tem palavras pra descrever o quão bom isso é. E Está Tudo Bem é justamente uma história que foi baseada nessa atmosfera de 1984, ou dessas distopias, né? Aqui a gente tem esses personagens que tem máscaras de ursinhos e gatinhos fofinhos. É uma história toda colorida, que tem o dia a dia de um casal aqui. Eles não fazem nada demais, ele vai trabalhar, ela faz a comida, eles chamam os vizinhos pra jantar, eles têm uma vida feliz, eles agem de um jeito muito robótico, muito estranho, muito repetitivo. Por quê? Novamente aqui a gente tem um regime totalitário que está vigiando eles o tempo inteiro. Então essa própria máscara aqui tem uma câmera voltada pra eles, tem câmera por todos os lugares, tem os delatores. E assim, o que você pode fazer pra ir contra esse sistema quando o sistema tem o controle sobre tudo? De pouquinho em pouquinho essa história vai entregando as camadas, as coisas que aconteceram antes desse regime ser imposto e como que essas pessoas vão tentar ir contra. Essas duas histórias deixam a gente com uma sensação extremamente desconfortável e principalmente muito impotente. A gente sente que a gente não conseguiria fazer nada pra escapar disso. Por fim, eu vou indicar uma que eu ainda não li, mas que eu acho muito similar e vou ter que falar pra vocês. Se você gosta de uma história jovem, que tem protagonistas trans, com um romancinho, né, com uma magia, que fala de quebra de tradição familiar e principalmente de aceitação, como por exemplo o livro Os Garotos do Cemitério, muito provavelmente você vai gostar de Um Menino Bruxa. Em Os Garotos do Cemitério, a gente tem uma família latina bastante tradicional assim. Ele tem esse aspecto da fantasia, né, e tem convenções muito diferentes para as mulheres e para os homens. Os homens dessa família meio que conseguem invocar fantasmas, né, e ajudar eles na sua passagem pro mundo dos mortos. Tem todo um ritual, só que como o protagonista é trans e a família dele não aceita isso, eles não permitem ele fazer esse ritual porque eles acham que a Senhora Morte não vai aceitar. Ele acaba fazendo esse ritual sozinho, só que ele invoca o espírito errado. Ele queria invocar o espírito do primo dele, que foi assassinado, e acaba invocando o espírito do bad boy da escola dele, que também foi assassinado. E esse fantasma, ele tá com pendências, tá com coisas mal resolvidas aqui na Terra ainda. Então, ele e esse fantasma vão começar a investigar essa questão dos assassinatos que tá acontecendo. Já em Um Menino Bruxo, a gente também tem essa divisão bem típica, assim, para mulheres e homens na família. Os homens viram metamorfos, eles vão para a floresta descobrir um espírito animal, que vai ser o animal que eles vão poder se transformar, e as mulheres são bruxas. Só que esse menino, ele é bruxa. Ele não quer se tornar um metamorfo e ele sente a magia, a bruxaria dentro dele. Só que a bruxaria é permitida somente para as garotas. E aí coisas muito estranhas começam a acontecer. Alguns desses meninos que vão para a floresta para em busca do seu espírito animal, para ser um metamorfo, eles começam a ir desaparecendo. E aí o menino bruxo, ele precisa decidir se ele vai aceitar a imposição da sua família, sabe? E vai se limitar, ou se ele vai mostrar o verdadeiro poder de bruxaria que ele tem para ajudar nessa investigação. Eu acho essas duas histórias muito similares em vários aspectos, né? Deu pra perceber aí. Ambas têm essas famílias mágicas com divisões muito específicas para homem ou para mulher, e com protagonistas que são trans e não vão estar encaixando na magia esperada para eles, que tem muita dificuldade em se relacionar com a família, né? Sofrem muito preconceito dentro desse próprio ambiente familiar. São livros que discutem sobre aceitação, ao mesmo tempo que tem todo esse mistério acontecendo, as pessoas assassinadas, as pessoas desaparecidas. Esses personagens vão precisar enfrentar muitas coisas sozinhos, ao mesmo tempo que tentam mostrar para a família quem eles realmente são e que eles não estão errados em ser quem eles realmente são.
Essas duas histórias parecem muito legais, muito importantes e ao mesmo tempo muito fofas, e eu tô doida pra conhecer os dois livros. E é isso, essas são as indicações do vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos, né? Deixar o like, ativar o sininho de notificações, me acompanhar nas outras redes sociais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, dessas recomendações, que vocês leiam mais mangás e quadrinhos. E é isso, até o próximo vídeo.